Então, vamos juntos dar uma olhada no Salmo 101. A gente pode pensar nesse salmo não só como um poema, sabe? Mas como uma espécie de manifesto, um discurso de posse de um rei. É, na verdade, o compromisso público que o rei Davi fez com a integridade, o seu projeto para uma liderança que agradasse a Deus. E logo no comecinho, ele diz que vai cantar. Mas olha, isso é muito mais do que só uma música. É uma verdadeira declaração. Davi está dizendo, basicamente, todo o meu reinado vai ser construído em cima de dois pilares. E esses pilares, essas qualidades, ele não tirou do nada. Ele as vê primeiro no próprio Deus. Pois é, esse salmo é, na prática, um juramento real. Tudo indica que foi escrito bem no comecinho do reinado de Davi. Pensem no cenário. Ele estava assumindo o trono e queria deixar bem claro que as coisas seriam diferentes. Era um padrão de liderança totalmente novo, uma resposta direta à corrupção que ele tinha visto antes. E para a gente entender a fundo esse juramento, a gente precisa conhecer duas palavras hebraicas que são a chave de tudo. A primeira é Hesed, que é aquele amor leal, sabe? Um amor de aliança, de fidelidade constante. A segunda é Mishpat, que significa justiça, juízo, a ordem correta das coisas segundo Deus. E a ordem aqui é super importante. O amor, Hesed, vem primeiro, como a base, e a justiça, Mishpat, flui desse amor. Davi está, na verdade, tentando espelhar o caráter do próprio Deus no seu governo. E é aqui que a coisa fica bem, pessoal. Davi nos mostra uma lição fundamental. A verdadeira liderança não começa lá fora, nos palácios ou nas praças públicas. Começa dentro, no coração e em casa. Vamos ver então como ele planeja colocar isso em prática, começando com ele mesmo. E bem no meio de todos esses votos e promessas, surge essa pergunta. Uma pergunta que chama muito a atenção. É quase um suspiro, um clamor de dependência. Davi está super determinado, mas no fundo, ele sabe que não consegue atingir esse padrão tão alto de integridade sozinho. Ele precisa da presença de Deus. É uma confissão de que, apesar de toda a sua intenção, ele depende totalmente de Deus para conseguir. A partir daqui, Davi começa a detalhar seus votos. E olha só o primeiro lugar que ele menciona. Dentro de minha casa. Isso é poderoso. A liderança de verdade, a integridade começa ali, onde ninguém está vendo. Ele promete guardar os olhos, guardar o coração, e a aplicação disso para a gente hoje é muito direta, não é? Se Davi se preocupava em guardar os olhos dentro do palácio, imagina a nossa responsabilidade de guardar os nossos olhos na era digital, com tudo que está a um clique de distância. E para a gente ter uma ideia da seriedade desse voto, é só olhar o termo original em hebraico. Quando Davi diz que não vai colocar coisa injusta diante dos olhos, a expressão é davar Belial, que significa literalmente uma coisa de Belial. Belial, na Bíblia, está ligado à maldade profunda, à destruição. Então o que ele está dizendo é muito mais forte. É uma resolução de evitar qualquer tipo de influência que seja maligna e destrutiva, na raiz. Ok. Depois de firmar esse código de conduta pessoal, Davi muda o foco. Agora ele olha para sua equipe, para sua administração. Ele vai definir uma política bem clara sobre quem vai poder andar com ele, quem vai fazer parte do seu círculo de confiança, porque para ele a equipe era simplesmente fundamental. E essa tabela deixa o contraste bem claro, né? De um lado, a gente vê o tipo de pessoa que Davi não queria por perto de jeito nenhum. Do outro, o perfil que ele procurava ativamente para estar com ele. E o mais interessante é o critério de seleção. Reparou? Não se fala aqui de talento, de currículo, de competência. O que importa, acima de tudo, é o caráter. Fidelidade e integridade, isso sim era o que valia. A política de Davi era bem clara. Tolerância zero. Zero para calúnia, zero para engano, zero para arrogância. E ele não mede palavras. Ele usa uma linguagem bem forte como eu o destruirei. Isso mostra o quanto ele levava a sério a ameaça que a fofoca e o orgulho representavam para o seu reino. Ele não queria apenas evitar essas coisas, ele queria erradicá-las da sua presença. Bom, esse padrão que o Salmo descreve é sem dúvida o ideal de um rei. O modelo perfeito. Mas é justamente por ser tão perfeito que ele levanta uma questão bem importante sobre a realidade do próprio autor e, mais ainda, sobre a redenção final para a qual esse juramento aponta. E aí que entra a grande tensão da história. Porque Davi, o mesmo homem que escreveu esse juramento tão nobre, falhou. E falhou feio, em vários desses pontos. Principalmente no caso com Batseba, que todo mundo conhece. O fracasso dele cria um contraste enorme com o padrão que ele mesmo estabeleceu. Isso mostra a nossa fragilidade, a fragilidade humana. Essa promessa, esse padrão que Davi não conseguiu cumprir perfeitamente, encontrou seu cumprimento em outro rei. Um rei que sim viveu na prática cada princípio, cada voto do Salmo 101. O verdadeiro filho de Davi.
Esse rei, claro, é Jesus Cristo. Ele é o cumprimento perfeito desse salmo. Foi ele quem andou com um coração perfeito. É o governo dele que é perfeitamente justo. E é ele a resposta definitiva para aquela pergunta lá do começo: quando virás ao meu encontro? A resposta veio na encarnação dele. E isso é muito importante. A nossa salvação não depende da nossa capacidade de cumprir esse juramento. Ela vem pela graça, por meio da fé naquele que cumpriu tudo perfeitamente em nosso lugar. Então tá bom. Sabendo de tudo isso, como a gente pode pegar esses princípios de um rei de Israel e traduzir em passos práticos? Passos que qualquer pessoa que busca uma vida de integridade pode dar hoje. Olha, o juramento de Davi é praticamente um roteiro para nós. Primeiro, a liderança e a integridade são testadas em casa. Segundo, nossos olhos precisam de um filtro, e isso é mais verdade do que nunca hoje em dia na internet. Terceiro, as pessoas do nosso círculo de confiança devem ser escolhidas pelo caráter, não só pela competência. Quarto, tolerância zero com fofoca. É para confrontar, não para passar adiante. Quinto, humildade é pré-requisito para qualquer autoridade. E sexto e sétimo, assim como Davi, a gente precisa reconhecer todos os dias que dependemos de Deus e buscar praticar a justiça nas pequenas coisas, no dia a dia. É um caminho. E assim a gente chega ao final da nossa análise. Fica claro que a integridade não é uma medalha que a gente conquista e pronto. É uma caminhada, um trabalho diário, feito de pequenas decisões. Então, a reflexão que fica é essa: qual será o primeiro passo de integridade que pode ser dado hoje?